Oi, boa tarde, Ju. Oi, boa tarde, querida. Eu não estou vendo sua câmera ainda. É, é porque tem que colocar, me colocar como apresentadora. Denis está falando. Certo. Só clicar aqui no meu Pronto. nome. Eu acho que o pessoal da Telesaúde aí pode fazer esse ajuste, né? Emerson, Emerson, você está por aí? Faz esse ajuste, por gentileza. A Emerson está respondendo. Boa tarde. Joia, Emerson, obrigada. Veja agora, Isabela, se você consegue. Bom, enquanto a gente consegue aí ter o acesso de Isabelle, e dar as boas-vindas a todos, boa tarde, e dizer a vocês que a gente vai dar aquele nosso tempinho de tolerância, né? 10 minutinhos, para que os alunos comecem então a ingressar na sala, tá certo? Então, eu vou pedir que Emerson ele faça essa pausa aí na gravação, até que Isabel consiga começar a aula. Joia. Então, pessoal, boa tarde novamente a todos. Não é? Bem-vindos a mais um Capacita 6, não é? Do ano de 2021. E esse, fechando o ano de 2021, Isabelle Barreto vai conversar com a gente sobre gestão e fiscalização de contratos. Antes de passar a palavra para ela, eu vou fazer aquela breve apresentação, caso alguém ainda não me conheça. Eu sou Juliana Cal, estou à frente da Diretoria Geral de Monitoramento e Gestão Estratégica, ligada diretamente ao secretário de Saúde. E o objetivo dessa diretoria é aprimorar e profissionalizar a gestão da Secretaria de Saúde. Então, aprimorar a governança da gestão, aprimorar o monitoramento das ações estratégicas, o planejamento das ações estratégicas e tudo que possa auxiliar na tomada de decisão do secretário e do corpo gerencial. E aí muitas ações se fazem necessárias serem implementadas na secretaria com esse fim, de profissionalizar a gestão e de melhorar a nossa governança. E aí um deles, que a gente conseguiu diagnosticar, foi a necessidade de melhor capacitar os nossos próprios gestores com as temáticas que são recorrentes no nosso dia a dia, aqui na Secretaria de Saúde, que a gente vê que por mais que seja uma temática que não é nova para ninguém, mas elas nos colocam no dia a dia numa série de inquietações que fazem com que a gente precise discutir elas, não é? Aprimorar o conhecimento sobre elas, entender melhor como é o processo e o fluxo de trabalho, não é, desses procedimentos dentro da Secretaria de Saúde, qual é a legislação que sustenta, não é, o porquê eu preciso, por exemplo, aqui nessa temática, por que eu preciso indicar o gestor de contrato, por que eu preciso indicar um fiscal de contrato, não é, na hora de formalizar meu contrato. E aí a gente conversou na semana passada, o doutor Cassiano trouxe então a instrução e a formalização contratual, e a Isabelle vai trazer para a gente esse momento posterior, depois de formalizado, a gente precisa acompanhar essa execução, não é, contratual. E como é que isso acontece? Não é? Qual a importância de acompanhar? Não é? A gente passou por todo o processo de licitar, não é? De cotar preço, fazer a licitação, formalizar o contrato. Se a gente parar aí, realizar o pagamento e não acompanhar, a gente vai ter uma má execução contratual, certamente. Né? Então, para garantir que os nossos serviços, seja a aquisição de algum bem, ou seja, a contratação de algum serviço, ele se efetive da forma que a gente espera para o serviço público, a gente precisa, tem um dever, na realidade, como agente público, de acompanhar, não é, essa execução. E aí é sobre isso que Isabelle vai falar aqui com a gente. Isabelle, ela é hoje superintendente da área de contratos da CEAF, e aí não tem pessoa melhor hoje para conversar com a gente sobre isso. E aí eu vou passar a palavra então para ela. Ela vai ficar bem à vontade para explanar da forma que ela quiser, e aí ao longo da aula ou ao final vocês fazem esse bate-bola das perguntas, tá certo, Isabelle? E aí Perfeito. eu volto aqui para esse momento final com você. Mas aí você fica bem à vontade, e aí todos também fiquem à vontade para
perguntar, questionar as suas dúvidas, né? Lembrando que a aula fica gravada. Qualquer questão, qualquer dificuldade técnica, Emerson está aqui do Telesaúde, Denis também da DGMOG. Agradecer antecipadamente o apoio da Telesaúde e da própria DGMOG na organização. E aí vamos em frente, Beli, vamos ao que interessa. A palavra está com você, fique bem à vontade, não é, para fazer da forma que você melhor lhe convier aqui essa conversa, não é? E aí lhe agradecer antecipadamente por você ter aceitado esse convite da gente e contribuir, não é, com os servidores da saúde com esse importante tema. Seja bem-vinda. Muito obrigada, Ju. Eu também agradeço a oportunidade. É muito importante a gente estar falando sobre esse tema, porque a gente vive isso, não só eu aqui na Secretaria de Saúde, mas é um assunto que ele deve ser muito bem tratado e está muito bem organizado dentro das unidades hospitalares também. Então, é de suma importância a gente ter esse capacitar SES, e eu estou muito feliz em estar aqui e vamos começar. Vamos embora. Eu vou fechar a minha câmera para você ficar mais à vontade, tá bom? Tá certo. Oi, gente, boa tarde. Eu espero que esteja dando para vocês me escutarem direitinho. Então, como o Ju já introduziu, eu estou aqui hoje para explicar um pouquinho para vocês sobre gestão e fiscalização de contratos. Atualmente, eu estou como superintendente de contratos aqui na secretaria. E só falando aqui um pouquinho, eu tenho a minha equipe de contratos que fica aqui na sede, né, no Bom Dia. Atualmente, a gente faz a gestão e, em média, 72 contratos entre mão de obras e serviços administrativos. Então, assim, a gente de fato vive gestão e fiscalização diariamente, constantemente. Então, com esse intuito, né, eu fiz essa apresentação aqui para vocês, para explicar um pouquinho a nossa vivência, o nosso dia a dia, não só meu, né, das pessoas responsáveis também nas unidades hospitalares, porque eles também vivem isso. Então, eu vou começar aqui para vocês. Eu espero que esteja dando para todo mundo ver bem. Vou abrir aqui um pouquinho para mim. Pronto. Começando. A gestão, o acompanhamento e a fiscalização dos contratos são instrumentos imprescindíveis à administração na defesa do interesse público, além de exigências legais, conforme estabelecido na Lei 8666. A Lei 8666 é praticamente nossa Bíblia, né? Então, tudo que seja relacionado a contrato, a licitações, tudo está nela. Qualquer dúvida que a gente tiver, o que vai esclarecer nossa mente e abrir nossa mente, vai estar na 8666. Então, é muito importante para quem cuida dessa parte de gestão e fiscalização, tenha isso em mãos, ou que pelo menos tenha acesso, que pelo menos entenda um pouco, porque aí fica mais fácil até na execução do nosso trabalho, certo? A administração tem o poder e dever de nomear um agente público para fiscalizar e acompanhar a execução contratual, registrando todos os acontecimentos, falhas e ocorrências que poderão existir. Eu deixei essa parte mais destacada aí para vocês, que é da importância que tem no contrato administrativo ele ser muito bem gerenciado e executado. Porque esse gerenciamento de perto, esse gerenciamento onde você entende o que é aquela execução, entende o que é aquela contratação, ele é um instrumento muito poderoso em benefício do interesse público, de economia, com a ampliação objetiva e eficaz dos recursos financeiros. Então, eu quis deixar essa parte bem destacada, porque eu acho que deve ser bem levado em consideração essa questão de você compreender o que aquele contrato vai trazer de benefício para a administração pública, certo? E aqui eu trouxe algumas definições para vocês. Vou falar bem rápido essa parte de definição, porque aí eu toco eles mais especificamente um pouquinho mais depois nessa apresentação, tá? O contrato, que é todo e qualquer ajuste ou pacto firmado entre os órgãos ou entidades da administração pública e particulares, em que haja um acordo de vontades para a formação de vínculo e a estipulação das obrigações recíprocas, seja qual for a denominação utilizada, certo? Empenho. O empenho, ele é o nosso dinheiro, né? Para a gente ter um contrato, a gente precisa do empenho, a gente precisa do dinheiro. Então, é um ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado a obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Gestor do contrato.
é um servidor designado para coordenar e comandar o processo da fiscalização da execução contratual. E aqui eu acho que vai ser para algumas pessoas que estão assistindo agora, né, vai causar um pouco de estranheza. Por quê? Porque eu separei a fiscalização. Porque de outros cursos que eu fiz, de outros estudos, a gente começou a observar que a gente tendo uma única fiscalização dentro das unidades, dentro aqui da secretaria, causa, vamos dizer assim, sobrecarga de atividades que precisam ser executadas dentro da administração. Com isso, eu separei esses dois aqui para vocês, que é a fiscalização administrativa e a fiscalização técnica. A fiscalização administrativa é o acompanhamento dos aspectos administrativos da execução de serviços nos contratos, com regime de dedicação exclusiva de mão de obra, quanto às obrigações previdenciárias, fiscais e trabalhistas, bem como quanto às providências tempestivas nos casos de inadimplemento. Desculpa aí. E a fiscalização técnica é o acompanhamento com o objetivo de avaliar a execução do objeto nos moldes contratados e, se for o caso, aferir se a quantidade, qualidade, tempo e molde de prestação de serviço estão compatíveis com o formalizado no contrato. Então, para falar só um pouquinho dessas duas fiscalizações, assim, de uma maneira mais geral, hoje em dia, uma das coisas que a gente mais se preocupa dentro dos nossos contratos, que são de mão de obra exclusiva, é o pagamento devido das empresas terceirizadas em relação a pagamento de salário, benefício, FGTS. Então, com isso, demanda muito tempo da gestão estar acompanhando isso, estar todo o comecinho de mês, finalzinho de mês, tá entrando em contato com as unidades hospitalares para procurar saber se esse pagamento está sendo feito de maneira correta, está sendo feito no prazo correto. Então, o ideal é que hoje a gente tenha uma fiscalização administrativa que cuide exclusivamente dessa parte, porque aí o nosso fluxo ele vai ficar mais linear em relação a todas as informações que a gente precisa ter para saber se aquela prestação de serviço está sendo efetiva de fato, porque uma prestação de serviço onde existe mão de obra, para ela ser efetiva de fato, a empresa ela tem que estar cumprindo com todas as obrigações dela, não só as obrigações do serviço está sendo bem executado para a gente na ponta, mas com os terceirizados também, certo? Então, vamos iniciar aqui um pouquinho com princípios e diretrizes, certo? A gestão, o acompanhamento e a fiscalização de contratos consistem em um conjunto de atividades técnicas e administrativas voltadas à verificação do cumprimento pelas contratadas das obrigações estabelecidas em contrato durante sua execução, conforme estabelecido no artigo 58 da 8666 e no artigo 67 também. Contudo, a gestão e fiscalização contratual envolve, além dos aspectos legais, as condições de eficácia, eficiência e efetividade. A obediência do conjunto dessas três entidades auxiliam na verificação da produção dos resultados esperados. A eficiência, que otimiza os recursos existentes. A eficácia, que significa atingir os objetivos da organização. E a efetividade, que decorre do resultado que se é apresentado ao longo do tempo. Então, deste modo, a fiscalização constitui verificar se a execução do objeto do contrato ocorre conforme as especificações pré-determinadas, projetos, boas técnicas, normas e procedimentos previstos no edital. Assim, para o correto acompanhamento do contrato, a administração designa, mediante nomeação, por portaria, servidor para acompanhamento e fiscalização do contrato, certo? E aqui eu trouxe a partezinha do texto, né, do artigo 67, que informa: a execução do contrato deverá ser acompanhada e fiscalizada por um representante da administração, especialmente designado, permitida a contratação de terceiros para assistir e subsidiá-lo de informações pertinentes a essa atribuição. E eu deixei essa parte também em destaque, que fica vedado, tá, gente? Qualquer nomeação de terceirizados. Isso significa que terceirizados, eles não podem realizar essa fiscalização, eles não podem atestar notas fiscais, certo, da execução desse serviço. É completamente vedado aí, como mostra no acórdão do TCU. As funções exercidas pelo gestor e fiscal do contrato não se confundem,
ainda que, de modo geral, ambos devam obedecer os mesmos dispositivos legais, certo? Razão pelo qual é necessária a sua distinção. Por que isso é muito importante? Porque a gente precisa deixar claro que gestor e fiscal, mesmo que eles estejam ali para atuar pelo um bem comum, pela uma execução comum, eles têm atribuições distintas, certo? Eu vou falar um pouquinho mais na frente sobre essas atribuições. Né? Então, de forma simplificada, podemos dizer que gerir significa zelar para que a execução ocorra de forma econômica e que atenda às necessidades de planejamento da autarquia. Fiscalizar significa verificar se a execução do objeto do contrato ocorre conforme as especificações pré-determinadas. Assim, o gestor, assim a gestão e o Serviço Geral de Gerenciamento do Contrato como todo e a fiscalização e o acompanhamento da execução do objeto. Eu trouxe essa tabelinha para vocês aqui, que é onde mostra bem assim como a gestão e a fiscalização eles estão muito bem ligados, certo? Por quê? Porque, querendo ou não, a gente precisa um do outro para que a gente tenha uma prestação de serviço efetiva. E, então, a gente precisa do gestor, que, trazendo um pouco para a prática, é a parte que a gente faz aqui na Secretaria de Saúde, a gente faz essa parte de gestão contratual, né? A gente controla a prorrogação do contrato, a gente controla o orçamento, a gente controla tudo isso. Porém, a gente não tem como avaliar como é que está a execução lá na ponta, nas unidades, se a prestadora está botando os postos de acordo com o devido, botando as jornadas de acordo com o que foi licitado. Então, é para isso que a gente precisa da parte da fiscalização. Então, eu quero deixar bem claro aqui no curso que gestão e fiscalização, mesmo tendo atribuições distintas, eles devem estar sempre juntos, ligados, entender o que é aquela contratação. Se a gente partir do princípio de que se todo mundo tem o mesmo pensamento, se todo mundo tem o mesmo conhecimento, se todo mundo estiver disposto a fazer com que essa contratação, essa licitação que a gente fez para atender uma unidade hospitalar, uma unidade e a própria Secretaria de Saúde, a gente tiver pleno conhecimento dela, com certeza os benefícios serão muito maiores do que qualquer coisa. Só um minutinho, tá, gente? Saiu aqui para mim. Partindo desse princípio da separação das atribuições, tá? Eu trouxe um assunto que eu considero hoje um assunto bastante importante para a gente conversar, que é sobre a segregação de funções, certo? O princípio da segregação de funções decorre do princípio da moralidade e consiste na necessidade da administração de repartir funções entre os agentes públicos, cuidando para que cada um desses indivíduos não exerçam atividades incompatíveis umas com as outras, especialmente aquelas que envolvam a prática de atos e, posteriormente, a fiscalização desses mesmos atos. Partindo da perspectiva das licitações públicas e das contratações administrativas, o plenário impõe que se discipline a segregação de funções nos setores que desempenham as atribuições inerentes às licitações de contratos, de forma a minimizar a possibilidade de desvios e fraudes. Inúmeras são as vantagens para essa segregação de função. Inibe condutas tendenciosas e conflitos de interesse, diminui a sobrecarga de serviços de agentes públicos e separa tarefas cumulativas, restringindo os riscos de erros, omissões, fraudes e corrupções. Então, hoje, eu acho que isso é uma dos princípios, né, mais importantes da administração. Eu acho que não só para contratos, eu acho que para tudo. A partir do momento que a gente começa a exercer essa segregação de fato de funções, a gente começa a conseguir mergulhar um pouco mais sobre o que é devido para cada um, sobre o que é atribuição para cada um, o que é competência de cada um. Eu acho que quando a gente tem isso muito bem separado, a gente minimiza inúmeros riscos que tem de erros, de fraudes, como diz a própria TCU. Então, hoje, eu acho que se a gente começar a implantar, de fato, a segregação de função em todos os setores, a gente vai ver como o nosso benefício de tempo,
melhor desempenho, tudo vai ser melhor para a gente na nossa execução do trabalho mesmo. A segregação de funções é princípio do controle administrativo, que confere mais transparência, eficiência, eficácia, imparcialidade e racionalidade em todas as etapas dos processos de execução das despesas públicas. Aí eu trouxe essa regrinha de ouro aqui para vocês observarem que quem elabora projeto ou um termo de referência não fiscaliza o contrato de escopo, tá? Quem afere os serviços não efetua o pagamento dos serviços prestados. E a unidade gestora, que é a gestão do contrato, não atesta esses serviços. Então, trazendo um pouco para a prática aqui nossa, então, nós estamos aqui, a Superintendência de Contratos, como gestores dos contratos que hoje já atuam nas unidades hospitalares, certo? Então, se o serviço está sendo prestado nas unidades hospitalares, a gente precisa ter um fiscal para esse serviço. Então, são esses fiscais que vão atestar a prestação de serviço. Porque eles atestando, eles vão dizer que aqueles determinados funcionários estavam trabalhando naquele período, a quantidade que está ali naquela nota fiscal é a quantidade devida para cada unidade. Então, isso traz para a gente dizendo que o quê? Pronto, agora a gente pode encaminhar essa nota fiscal para o financeiro para que seja realizado o pagamento. Por quê? Porque o fiscal que está lá, que é o que está acompanhando essa execução de serviço, ele atestou de que o serviço foi executado de maneira correta, como é devido, certo? Todo contrato firmado deverá possuir um gestor, um fiscal administrativo e um fiscal técnico, designado por meio de portaria. Quando não houver equipe suficiente para desempenhar essas funções, o gestor do contrato deverá elaborar a devida justificativa e juntá-la ao processo de acompanhamento e fiscalização do contrato. Falando um pouquinho agora dos gestores do contrato. Gestores do contrato é toda a equipe de apoio ao gestor do contrato, cujos esforços se concretizam no monitoramento e controle dos aspectos de gestão, tais como acompanhamento dos prazos, verificação da plausibilidade dos relatórios prestados pelos fiscais, obrigação de sinalizar o setor financeiro para pagamento, análise em conjunto com a área jurídica do órgão sobre a viabilidade ou não de pedido de reequilíbrio, reajuste e repactuação. Análise em conjunto com a área financeira sobre a correta incidência previdenciária, tributária, isso aqui são as partes de pagamento, né, das empresas terceirizadas para os funcionários dos tributos. O estabelecimento dos prazos para a apresentação das análises pelos fiscais em relação aos produtos e serviços que são entregues pela contratada. Aí eu trouxe mais uma coisa, acho que eu até já falei sobre isso, que é importante ressaltar que gestores contratuais não atestam serviço, sendo essas atividades da unidade fiscalizadora. Então, mais uma vez, as pessoas que têm competência para atestar as notas fiscais são os fiscais do contrato, não a gestão do contrato. E nunca terceirizado, certo? Vamos para agora a unidade fiscalizadora. A unidade fiscalizadora do contrato é toda a equipe de apoio ao fiscal do contrato, responsável pelo monitoramento e controle dos aspectos de fiscalização do contrato, no âmbito de suas atribuições. É a unidade onde o serviço será executado. A fiscalização ela é o conjunto de atividades exercidas pela administração para o controle, acompanhamento e monitoramento do cumprimento das obrigações estabelecidas no contrato, a fim de assegurar a execução do objeto contratado e a respeito das normas vigentes, né? Para início das atividades relacionadas ao acompanhamento e fiscalização, assim que designados fiscais, é imprescindível que a unidade fiscalizadora ou fiscal se certifique da existência dos seguintes documentos. Eu quis trazer aqui só alguns documentos importantes que eu acho que o fiscal não deveria só achar ou deixar sobre responsabilidade do gestor. Lógico que a gente tem o dever, sim, de ter todos esses documentos, de fazer o acompanhamento desses documentos, de fazer o controle desses documentos. Porém, eu acho muito importante que o fiscal ele tenha conhecimento de que isso é necessário, certo? Porque aí
é mais fácil para que a gente possa manter a gestão e a fiscalização muito bem alinhada de tudo que acontece com um determinado contrato. Então, isso seria a nota de empenho, a publicação do contrato, dos termos aditivos, a verificação das exigências contratuais e legais para o início da execução do objeto, relação do pessoal que irá executar os serviços e a respectiva comprovação de regularidade da documentação apresentada, relação de materiais, máquinas e equipamentos necessários para a execução contratual, e o processo de acompanhamento e fiscalização para registros de ocorrência durante a execução do contrato. Pronto. Ainda para dar o auxílio à unidade fiscalizadora, que são os fiscais que estão dentro das unidades hospitalares, a gente tem o preposto da contratada. E, após a assinatura do contrato, a empresa contratada deverá indicar formalmente um preposto que atuará como representante durante toda a execução do contrato, conforme dispõe no artigo 68 da 8666. O contratado deverá manter preposto aceito pela administração no local da obra ou onde o serviço é prestado para representá-lo na execução do contrato. Esse preposto ele tem que estar dentro das unidades, porque qualquer a gente tem um serviço de mão de obra de porteiro, ASG, vigilante, e faltou uma pessoa dessa para executar o serviço. Então, a unidade fiscalizadora, o fiscal desse contrato, ele tem que ter a quem se reportar. Ele não vai ter que, todas as vezes que isso acontecer dentro de alguma unidade, encaminhar essa comunicação para o gestor, para que o gestor notifique a empresa. O caminho é muito longo e ele não vai conseguir resolver nada, se a gente todas as vezes for fazer esse fluxo. Então, é muito importante que tenha um preposto, não necessariamente 24 horas dentro de uma unidade, seria até bom, né, se tivessem todas, mas assim, que pelo menos se tenha uma pessoa que o fiscal, ele tenha um contato célere, rápido, que ele consiga obter informações rápidas e resoluções rápidas também, certo? O preposto é o representante da empresa formalmente designado, responsável por acompanhar a execução do contrato e atuar como interlocutor principal junto ao contratante, incumbido de receber, diligenciar, encaminhar e responder às principais questões técnicas, legais e administrativas referente ao andamento contratual. É de responsabilidade da unidade fiscalizadora, que são os fiscais do contrato, o acompanhamento e a cobrança da indicação formal do preposto. Então, se hoje você não conhece, se hoje você não sabe quem é o preposto de uma determinada empresa que presta serviço dentro de alguma unidade, vocês têm o direito de entrar em contato com a gente, que somos os gestores, para que a gente possa informar para vocês quem são os prepostos de qualquer empresa. Porque a gente tem, sim, é muito importante a gente ter o preposto dentro das unidades, dentro de todas as unidades, né? Então, vocês anotem aí os fiscais que estão assistindo, anotem essa parte, porque se tiverem qualquer dúvida, ou se não estão tendo o retorno devido desse preposto, também passar para a gente, para que a gente possa resolver isso. Vamos para a gestão contratual. A gestão contratual é o gerenciamento de todas as atividades pertinentes à execução contratual, sejam elas técnicas ou administrativas, referente ao acompanhamento dos atos de formalização dos contratos. A gestão contratual realiza o planejamento efetivo, documentado e desburocratizado, promove controle eficaz das despesas, evita a incidência do fracionamento indevido de recursos públicos e viabiliza uma administração eficiente das contratações, melhorando a logística, reduzindo entraves burocráticos e possibilitando a identificação de possíveis ganhos de escala. O gestor do contrato. O gestor do contrato é o servidor investido no cargo especialmente designado por meio de portaria para gerenciar as relações firmadas com a contratada. Este gerenciamento é subsidiado por dados, informações e pareceres técnicos dos fiscais quanto à execução do objeto. Eu vou parar só um pouquinho aqui para falar dessas informações dos fiscais, porque é muito importante que os fiscais saibam da importância dele para a gente. Por quê? Como eu já disse, a gente não tem como saber tudo que está acontecendo dentro das unidades. Então, é importante que os fiscais eles passem todas as informações para a gente que a gente possa notificar,
para que a gente possa entrar em contato para resolver qualquer entrave. Então, isso é importante para que a gente tenha todas as informações aí, a gente está tendo uma execução que não está sendo efetiva. Então, a gente teve uma conversa com o preposto da empresa e não resolveu, chamou para uma reunião, fez uma ligação, mandou um e-mail, fez uma notificação. Então, se vier a acontecer algo muito mais sério nessa execução de serviço, a gente tem tudo isso muito bem documentado, tudo isso muito bem organizado. Isso nos dá munição para que a gente possa é, fazer, ter as penalidades devidas para esse tipo de ocorrência que venha a acontecer dentro das unidades. Então, eu quero deixar bem, ressalvar mais e mais vezes da importância do fiscal na execução do serviço do contrato, para que a gente sempre caminhe junto, para que a gente sempre saiba, para que a informação sempre chegue à gestão, certo? Porque a gente vai ter uma execução contratual muito mais eficiente, certo? Aí vamos ter a avaliação da qualidade dos resultados obtidos, bem como informações atualizadas que viabilizem a tomada de decisões relacionadas à manutenção ou não das condições contratuais. Considerando que o gestor nem sempre participa das fases de planejamento e licitação, é importante que ele leia atentamente o termo de referência. Não só o gestor, tá, gente? É importante que todo mundo que vai ter o seu papel em algum momento na execução do serviço, é importante que a gente, pelo menos, leia um pouco o nosso termo de referência, leia o nosso edital, para que a gente saiba o que está fazendo, para que a gente saiba o que a gente vai cobrar, para que a gente saiba o que é devido e o que não é devido. É muito importante essa leitura, muito importante. Então, prestando especial atenção às cláusulas que descrevem as especificações do objeto, as condições de execução e os procedimentos de fiscalização e as penalidades aplicáveis à contratada. Cabe ao gestor, principalmente, as seguintes atribuições: estabelecer comunicação formal com a contratada, visando zelar pelo fiel cumprimento do objeto contratado, observar o cumprimento das regras previstas no contrato e buscar os resultados esperados, solicitar formalmente à contratada a correção das pendências constatadas na execução do contrato, analisar e conduzir processos com solicitação de repactuação, reajuste e reequilíbrio. Isso daqui são as empresas que solicitam diretamente a gestão do contrato, certo? Manter os sistemas atualizados com o valor do contrato, com seus aditivos, se houver os valores empenhados e já pagos. Esse item aqui, eu coloquei ele aqui para a gente, porque a gente vislumbra, né, esse sistema de contratos para que a gente possa ter um acompanhamento até mais efetivo, justamente dos aditivos, dos valores, dos empenhos, de tudo que foi pago de uma contratada. Então, esse sistema, a gente está profetizando esse sistema e eu tenho fé que em 2022 a gente vai estar com ele. Receber, manifestar-se e dar o conhecimento devido às dúvidas ou questionamentos feitos pela fiscalização e pela contratada, estará a conduzir o processo administrativo de apuração de penalidades, que é o nosso PAF. Gestores do contrato. Quando a contratada manifestar interesse nas alterações de alguma cláusula contratual, como, por exemplo, prorrogação de prazo, o gestor deve solicitar a apresentação de justificativa e comprovações necessárias à fiscalização. Por que eu coloquei esse item aqui? Certo? Hoje, atualmente, a gente não utiliza os fiscais para darem esse respaldo de que as empresas estão executando o serviço de forma eficiente e tudo mais. Por quê? Porque a gente não tem ainda a nossa portaria, a gente não tem designado já em todos os contratos que a fiscalização. Então, porém, eu quis citar por quê? Porque é importante ficar ciente que são mudanças que precisam começar a acontecer para que a gente possa começar a analisar, organizar e controlar melhor essa execução de serviço, certo? Então, essas justificativas e comprovações necessárias à fiscalizações, que devem analisar a legalidade e a conveniência da alteração contratual, observando o dispositivo do artigo 65 da Lei de Licitação.
Quando o gestor também for o ordenador de despesa, exemplo dos superintendentes, caberá a ele a responsabilidade de aplicar as advertências no caso de descumprimento das obrigações contratuais, com a presença de débitos trabalhistas e previdenciários. Falando um pouquinho dessa parte, para vocês entenderem como é importante o fiscal na execução de serviço, porque se a gente não tiver esse relatório mensal ou no ato da prorrogação, o ordenador, o gestor, ele nunca vai conseguir aplicar as advertências necessárias para esse caso, na prorrogação, ou uso do seguro-garantia, se for necessário, e tudo mais. Então, demanda muito mais tempo nosso se a gente não tiver uma gestão e fiscalização unida, junta. Demora muito mais tempo, demanda muito mais tempo da gente parar, entrar em contato com as unidades, buscar essas informações, saber se a execução está ou não está. A gente tem inúmeras unidades, então, para a gente fazer isso um a um, saber se aquela empresa está de fato realizando o serviço devido, o serviço que foi licitado, que tinha lá na nossa licitação, demanda muito mais tempo e faz com que a gente não consiga fazer a devida gestão disso, certo? Então, e aqui eu trouxe alguns itens que são importantes para essa questão contratual, tá? Que é o seguro-garantia. O seguro-garantia visa garantir o fiel cumprimento das obrigações assumidas por parte da contratada, conforme prevê o artigo 6 da 8666. A gestão de seguros e garantias do contrato é a atribuição do gestor. Então, fica a cargo do gestor, de fato, fazer esse acompanhamento, se a empresa protocolou, se a empresa atualizou, tudo isso fica sob nossa responsabilidade, de gestores contratuais. Na ocasião da assinatura do contrato, a contratada deve apresentar a pólice das seguradoras que tenham cadastro na SUSEP ou Banco Central. O valor desse seguro-garantia deve ser de 5% do valor do contrato. Vale salientar que durante a execução do contrato ocorrer algum aditamento, acréscimo, reajuste, esse seguro-garantia deve ser atualizado, certo? Vamos para a parte de termos aditivos e apostilamento. As alterações contratuais ou as prorrogações de prazos deverão ser formalizadas por meio de celebração de termo aditivo ao contrato. Outras condições que possam ser caracterizadas como alteração do contrato também são admitidas em lei, tais como, na realidade, desculpa, alteração do nome ou da denominação empresarial da contratada, alteração do endereço da contratada, retificação de cláusula contratual e retificação de dados que são o CNPJ da empresa. Pronto. É oportuno esclarecer que nem toda alteração contratual deverá ocorrer mediante a formulação de termo aditivo, podendo ser formalizados por apostilamento, que são os casos enumerados pela 8666, que é do artigo 65, que é a variação do valor do contrato decorrente de reajuste previsto no contrato, compensação ou penalizações financeiras decorrentes das condições de pagamento, e empenho e dotações orçamentárias. Hoje, esses 3 itens aqui, eles podem ser formalizados por apostilamento, que hoje esse próprio apostilamento ele é formalizado dentro da gestão do contrato. Ele não é mais um instrumento que ele precisa ser formalizado dentro do jurídico, tá? Ele hoje está sendo formalizado na gestão. O termo de apostilamento pode ser definido como um registro que pode ser realizado no próprio contrato ou em outro documento oficial. No nosso caso, ele é feito em outro documento. Enquanto o termo aditivo é um instrumento realizado separadamente, que segue toda a formalidade inerente ao contrato. A gente, para formalizar um termo aditivo de prorrogação, de acréscimo, qualquer um desses itens que entre como termo aditivo, a gente precisa realizar preenchimento de checklist PGE, encaminhar toda a documentação válida para o jurídico para que esses termos aditivos sejam formalizados, tá? Então, deixa eu ver aqui. Enquanto ao termo aditivo, é um instrumento realizado separadamente, que segue toda a formalidade inerente ao contrato, devendo, inclusive, a obediência à obrigatoriedade de publicação na imprensa, no nosso diário oficial. Portanto, cabe ao gestor ou fiscal do contrato observarem quando caberá a formulação desses instrumentos durante a vigência contratual.
Aí, falando agora um pouquinho de reajuste, eu acho que para o gestor em si é um probleminha, não quero dizer probleminha assim não, mas é uma coisa que pega muito aqui na cabeça da gente, sabe? Que é relacionada a esses reajustes, pagamentos de reajuste e tudo. Então, eu vou falar um pouquinho deles, porque eles são parte importantes, é quando a gente muda aquele valor unitário e às vezes os fiscais ficam sem saber o que aconteceu, por que aconteceu, até às vezes por não ter o conhecimento de quando é devido, o que é que pode acontecer ou não, certo? Então, o reajuste. O reajuste tem por finalidade a recomposição do equilíbrio financeiro do contrato, em razão da variação normal do custo de produção decorrente da inflação. Para tanto, pode-se utilizar índices específicos ou setoriais, desde que oficiais. Os dispositivos legais que tratam do reajuste contratual são os artigos 40, 55, ambos da 8666. O reajuste é realizado em periodicidade igual ou superior a um ano, contado a partir da data limite da apresentação da proposta ou do orçamento a que essa se referir. O reequilíbrio econômico-financeiro desvincula-se de qualquer índice de variação inflacionária, tá? Pois tem por objetivo a correção dos distorces gerados por ocorrências extraordinárias e imprevistas ou previsíveis. A revisão contratual deve ser fundamentada, ou seja, deve haver a motivação do ato pelo qual, mesmo uma das partes contratantes. A motivação deverá demonstrar, de forma clara, a incidência de onerosidade excessiva ocasionada por acontecimentos supervenientes. Esses acontecimentos supervenientes a gente pode levar em consideração hoje, eu posso trazer como exemplo, que é os dos nossos contratos de alimentação. A gente tinha um custo com alimentação anteriormente muito inferior ao que a gente está tendo hoje, né? Então, assim, todas as empresas elas podem solicitar reequilíbrio econômico financeiro, uma vez que a gente teve um aumento considerável. Então, eles não precisam, eles não têm prazo, nada disso. A qualquer momento que surgir, for muito bem motivado, a empresa ela pode protocolar na secretaria junto ao gestor fiscal, junto ao gestor do contrato, o reequilíbrio econômico financeiro. Repactuação. É dever do contratado provocar a administração para exercer o seu direito à repactuação contratual. Este pedido deve ocorrer a partir da data da homologação da convenção ou acordo coletivo, que venha fixar um novo valor normativo da categoria profissional abrangida pelo contrato administrativo, devendo ser repactuado até a data da prorrogação contratual subsequente. Caso o contratado não manifeste o seu pedido de forma tempestiva e a prorrogação do contrato ocorrer em sua respectiva repactuação, haverá a preclusão do seu direito à repactuação. Esse direito também preclui se houver expiração do prazo de vigência do contrato. A repactuação tem por finalidade promover o reajuste dos contratos de serviço de prestação continuada, certo? E assim, eu finalizo mais ou menos o que é a nossa vivência de gestão e fiscalização de contratos, tá? Falei um pouco mais dessa parte da gente, do que a gente faz aqui na secretaria, do que é o nosso dever como gestor. Óbvio que a gente tem inúmeras atribuições dentro da administração que a gente precisa ainda se debruçar mais, começar a acompanhar mais, começar a ter um melhor controle. Mas a gente só vai conseguir, de fato, ter essa execução linear, essa execução plena, se a gente começar a andar de mãos dadas, se a gente começar a segregar essas atividades, começar a segregar essas atribuições. Então, quando a gente começar a ter esse entendimento, quando a gente começar a querer fazer com que isso aconteça, a gente vai começar a ter uma gestão bem mais eficiente, uma fiscalização bem mais eficiente e assim, deixar a gestão de contratos, a superintendência de contratos à disposição de todos os fiscais para qualquer dúvida, para qualquer questionamento, para qualquer coisa que hoje vocês acham que os contratos que a gente tem dentro da administração não estejam sendo eficientes nas unidades. Então, que a gente consiga ter essa comunicação diária,
o que seja, pode ligar para a gente toda hora, que a gente recebe ligação de todo mundo, mas que a gente comece a andar assim, de mãos dadas, para que a gente tenha uma devida fiscalização, uma devida gestão, que seja mais eficiente para todo mundo. Certo, gente? Há alguma pergunta? Vou deixar vocês agora bem livres para fazer bem várias perguntas, certo? Sara tá aí digitando. Eu quero água. É parabéns para mim. Obrigada, Sara. Obrigada, gente. Muito obrigada. Foi. Tô aqui, viu, gente? Deixei meus estagiários aqui só para a gente responder as perguntas. Camila fez uma pergunta aqui, né? Com o advento da nova lei de licitação e contratos, muda algo com, eu acho que é a respeito, né? Da gestão de contratos. Ó, Camila, a nova lei de licitação, ela vai revogar alguns artigos, né? Atualmente da 8666. Então, com isso, eu vou precisar, né, pegar ela toda, ler tudo, para saber se vai ter alguma alteração ou não. Mas, assim, eu acho que na parte de gestão, nas atribuições, eu acredito que só vai somar, né? Vai ter, com certeza vai ter mais. Mas especificamente, tá? Só para completar aqui um pouquinho, especificamente, eu não tenho como te responder agora, sabe? Se vai mudar algo de fato, se tem algo específico ali que vai ter alteração. Mais alguma coisa?
Thaís, né? Thaís Dornelas fez uma perguntinha aqui. Detalha um pouco sobre fiscal e gestor. Assim, de uma forma mais detalhada possível, que eu posso falar sobre gestão e fiscalização, é que o gestor do contrato, ele cuida de toda a parte, podendo dizer assim, burocrática daquele contrato, certo? A gente cuida da parte de prorrogação, a gente cuida da análise de acréscimos, supressões, reajustes, toda essa parte burocrática do contrato, toda essa fiscalização do contrato, do instrumento do contrato, ele é de responsabilidade do gestor. Fiscal, ele é aquela pessoa que é responsável pela execução desse contrato. É o fiscal que vai dizer se a contratada está executando o serviço da forma correta. Ele vai dar suporte à gestão na execução. A gente fez uma licitação para porteiros, então, se o porteiro está executando lá a função dele corretamente, se os postos foram colocados de acordo com o Estado, então, tudo isso é responsabilidade, a observar essa execução é a responsabilidade do fiscal, que passa para o gestor. Respondi, Thaís. Que bom. Obrigada, Priscila. Obrigada, Sabrina. Mais alguma pergunta? Gente, eu acho que não vai ter mais nenhuma pergunta, não, né? Então, eu vou finalizar aqui essa pequena aulinha para vocês. Me deixar à disposição, eu e toda a minha equipe, para qualquer pessoa que tenha qualquer dúvida em relação à gestão e fiscalização. Não temos conhecimento de tudo. Gestão e fiscalização é um assunto muito amplo. Não tem nada bem regulamentado sobre gestão e fiscalização. Então, a gente está aqui disponível para tudo. Minha sala está sempre aberta. Quem tiver qualquer tipo de dificuldade, quem quiser aprender um pouquinho mais, quem quiser ser gestor de contratos, vem aqui, conversa comigo. Pode parecer muita coisa, é muita coisa, mas é muito bom, é muito legal trabalhar com isso, sabe? A gente aprende muito. Então, eu e minha equipe está aqui de braços abertos para receber qualquer um que tenha qualquer tipo de dificuldade, que queira aprender um pouco mais. Então, eu vou terminar aqui essa aula da gente, tá? E qualquer coisa, falem comigo, viu? Beijos, muito, muito, muito obrigada. Estou à disposição de todos.